At the Gates, Slaughter of the Soul, when that dropped, it was just the sheer energy of the whole record was the thing I noticed at first. It was like everything's just like, yeah, that. Jeez, Yeah, and his voice too, because it was like Carcass and him were the only bands really that kind of had that high, sort of like crunchy sounding vocal, where death metal in general was very low and growly, which I liked, but Stu, when that record came out, it blew me away. I remember Slaughter of the Soul very well. But it was, I mean, when At the Gates started, they were not anywhere near that sound. Salve galera, tudo bem com vocês? Quando se fala em marcos dentro do metal, especialmente do death metal melódico, Slaughter of the Soul, lançado em 1995 pela banda sueca At the Gates, não pode ser deixado de fora. Esse álbum não só solidificou o status da banda como um dos maiores nomes do gênero, mas também foi fundamental na configuração de muitos dos subgêneros que se seguiram, incluindo o death metal melódico e o metalcore. Antes da gente continuar com o vídeo, não esquece de deixar aí nos comentários se você curte o At the Gates e principalmente esse álbum aqui. Fala aí também qual outro álbum ou banda merece um vídeo desse estilo aqui no canal. Sem se esquecer, claro, né, de deixar aquele like maroto para fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder toda vez que eu lançar vídeos novos e vamos que vamos! Em meados dos anos 90, o cenário do metal estava em uma fase de transição. O death metal já havia ganhado uma grande base de fãs com álbuns icônicos de bandas como Death e Morbid Angel, mas muitos estavam começando a sentir a necessidade de algo novo, algo mais melódico e ao mesmo tempo acessível. O Slaughter of the Soul foi lançado justamente nesse momento de mudança. Em alguns aspectos, ele pode ser visto como uma resposta dos suecos para essa nova onda que estava surgindo dentro do metal extremo. Esse álbum foi gravado no famoso estúdio Fredman, com a produção de Frederick Nordstrom, que também já trabalhou com bandas como Arch Enemy, Dark Tranquillity, In Flames e Opeth. O trampo possui uma sonoridade marcante, as guitarras são afiadas e rápidas. O vocal do Thomas Lindeberg é agressivo, mas com uma clareza que faz as letras se destacarem. E a bateria de Adrian Ellertson é uma verdadeira máquina, sempre focada na agressividade sem perder a fluidez. Cada faixa desse álbum soa como um golpe, direto e certeiro, e ao mesmo tempo melódico, criando um equilíbrio perfeito entre agressão e melodia, que seria a marca registrada do death metal melódico que se desenvolveria nos anos seguintes. O que torna o Slaughter of the Soul tão especial não é apenas a sua inovação técnica, mas também a forma como ele combina velocidade e agressividade com melodias cativantes. Faixas como Blinded by Fear, Cold e Suicide Nation exemplificam perfeitamente essa característica. Enquanto a brutalidade do death metal está presente, as harmonias melódicas das guitarras trazem uma sensação de dinamismo que transcende o que era até então o convencional.
As letras do álbum também merecem destaque. Em tempos onde o metal estava cada vez mais focado em temas de horror ou fantasia, o At The Gates tomou um caminho mais introspectivo e psicológico, com letras que abordam temas como alienação, sofrimento e desespero. A Blinded by Fear mesmo é um exemplo clássico disso. Ela explora o medo e o controle, enquanto Slaughter of the Soul traz uma reflexão mais filosófica sobre a própria natureza da existência humana e a destruição que se segue com a mesma. O impacto de Slaughter of the Soul no cenário do death metal melódico não pode ser subestimado. Antes dele, bandas como o In Flames e o Dark Tranquillity já estavam experimentando com melodias e velocidade, mas esse álbum fez o gênero dar um grande salto. Ele foi um divisor de águas para o death metal melódico, estabelecendo padrões técnicos e emocionais que se tornariam influentes por toda a década seguinte. Bandas como Arch Enemy, Soilwork, At The Gates e até o próprio In Flames, que na época estava começando a desviar para um som mais melódico, não apenas adotaram a sonoridade de Slaughter of the Soul, mas também sua energia crua e visceral. Essa abordagem mais balanceada entre técnica e emoção abriu portas para um público mais amplo, e o death metal melódico passou a ser uma das vertentes mais populares dentro do metal. Sabe quando você vê bandas de metalcore falando que tem forte influência do som de Gotemburgo? Então, o legado do Slaughter of the Soul não se limita apenas ao death metal melódico. O impacto desse álbum também foi sentido no desenvolvimento de outro gênero, que começava a ganhar corpo naquela época: o metalcore. Bandas como Killswitch Engage, As I Lay Dying, Unearth e The Black Dahlia Murder pegaram as lições aprendidas com o death metal melódico do At The Gates e as mesclaram com influências do hardcore, criando uma sonoridade híbrida e energética que acabaria por definir o metalcore como conhecemos hoje. A importância desse álbum não está apenas na sua técnica ou em sua capacidade de influenciar o som de várias bandas subsequentes. O que torna Slaughter of the Soul atemporal é a sua habilidade de capturar a essência do metal extremo de forma acessível e emocional, e ainda assim manter uma integridade artística inabalável. A banda mostrou ao mundo que a agressão do metal não precisa ser desprovida de emoção, e que a melodia pode coexistir com a brutalidade de maneira perfeita. Em suma, Slaughter of the Soul não é apenas um álbum de death metal melódico, é uma obra que definiu um gênero, influenciou subgêneros e que deixou uma marca na história do metal, ainda reverberando por todos os cantos do mundo com o passar dos anos até hoje. É isso aí, galera. Como eu disse lá no começo do vídeo, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o At The Gates e principalmente, claro, sobre esse álbum, o Slaughter of the Soul. Sem esquecer de deixar também aquele like maroto se você curte vídeos desse estilo aqui, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder toda vez que eu lançar conteúdos novos, não esquece também de hypar o vídeo para o conteúdo alcançar cada vez mais pessoas. Tudo isso porque se Papai do Chão quiser, nós estamos aí na próxima. Valeu!